Glória a Deus. A paz do Senhor, Igreja de Jesus, boa noite. Amém. Amém. Espero que os irmãos estejam bem. Oro a Deus para que os irmãos não venham ser somente ouvintes através dessa live, nessa noite, não somente espectadores, mas venham entregar o louvor a Deus nessa noite, entregar suas petições, as suas orações a Deus também e cultuar a Deus juntamente com a gente. Amém? Abra comigo você na sua casa, no Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 22. Diz assim: a natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Vou repetir. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Aqui Jesus, naquela famosa e conhecida oração aos discípulos, ele passa essa mensagem para os discípulos dizendo: aqui estou restabelecendo com vocês aquilo que vocês perderam um dia, a natureza divina. Pois os homens estavam vivendo somente na natureza terrena, e Jesus estava restabelecendo a natureza que um dia os homens perderam. A mesma natureza que está escrita lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, que diz assim, que antes da fundação do mundo, Deus já tinha gerado nós nele. Nós já tínhamos sido formados no interior de Jesus. E em Gênesis capítulo 1 diz que nós somos formados do pó da terra. E em Efésios capítulo 1, 4 diz que nós somos criados no interior de Deus. E aqui Jesus está falando com os discípulos: estou restabelecendo com vocês aquilo que vocês perderam. Estou repartindo com vocês aquilo que vocês perderam. Estou fazendo vocês conhecer novamente a origem de onde vocês vieram, a natureza verdadeira de vocês que é os céus. Meus irmãos, eu entendo que quando Jesus reparte alguma coisa, acontece um milagre. Quando ele reparte no ato, na ação de repartir, um milagre acontece. Nós podemos ir quando ele reparte os pães e os peixes, um milagre acontece. O milagre não aconteceu quando ele deu graças, mas quando ele repartiu os pães e repartiu os peixes. Aqueles dois homens no caminho de Emaús, eles estavam conversando a respeito das coisas que aconteceram com Jesus, e Jesus aparece no meio deles, também dá continuidade à conversa. Eles vão caminhando, conversando, e eles não entendem, não percebem que é Jesus que está com eles. Eles vão entender quando Jesus para com eles no lugar e reparte o pão diante deles. É ali que acontece o milagre, os olhos deles se abrem. Então, meus irmãos, isso que Jesus dividiu com os discípulos aqui, ele também repartiu conosco. E você tem repartido isso com alguém, ou tem parado em você esse milagre? Esse milagre ele deixou com você. Você tem repartido isso? Você passou isso para frente ou simplesmente parou em você? Jesus pergunta: o que vocês podem me apresentar hoje? Ele perguntou para Sansão: Sansão, o que você tem? Ele tem uma queixada de bode. Então é com essa queixada que a gente vai derrubar o exército. O que você tem, Moisés? Irmãos, eu tenho um cajado. Então é com esse cajado que a gente vai dar água ao povo para beber e abrir um mar para o povo passar. O que você tem, irmãos, Davi? Eu tenho uma funda. Então é com essa funda que a gente vai derrubar esse gigante. Discípulos, o que vocês têm? Nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Então é com esses 5 pães e 2 peixinhos que a gente vai alimentar essa multidão hoje neste lugar. Então a pergunta é: o que você tem em mãos? Como você tem se apresentado? O que você tem apresentado para Jesus? Você tem reconhecido a sua origem, que é os céus, ou tem vivido na sua natureza terrena? Consegue entender essas coisas? Jesus está restabelecendo a sua origem nos céus. Então, viva os céus na terra e não viva o que é terreno. Viva os céus, meus irmãos. Jesus está restabelecendo para a gente. Não deixe isso parar em você, reparta. É porque é no repartir do pão que o milagre acontece. Eu dei exemplos disso para você nesta hora. Reparta, não deixe parar em você. Pois a origem dos céus, o ambiente dos céus, a natureza divina, por onde ela passa, ela muda situações, ela muda lugares, ela muda pessoas. Esses homens no caminho de Emaús, eles passaram a ver. O milagre aconteceu para eles. Uma multidão viu o milagre, foram alimentados, porque foi repartido para eles. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra nesta noite, reparta, está com vocês, Jesus já dividiu, já partiu com vocês. Olha, está com vocês, estou restabelecendo isso. Passa para frente, viva o céu, viva a sua verdadeira natureza, a sua verdadeira origem. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço
agradeço por essa oportunidade. Eu te agradeço por ser mais um que faz parte desse corpo em toda a igreja no Brasil e no mundo. Te louvo, Deus, por esse ministério que o Senhor tem confiado a nós. Pai, no nome de Jesus, que nesses últimos dias venhamos estar sensíveis à Tua voz, reconhecendo de onde somos, Deus, e reconhecendo nossa origem verdadeira. Pai, te louvo que nossos ouvidos estejam sensíveis à Tua voz, que sejamos guiados pelo Teu Espírito, governados pelo Teu Espírito, Pai, discernidos no Teu Espírito, Pai, entendendo aquilo que o Senhor quer de nós nesses últimos dias. Fala com a Tua igreja hoje através dos louvores que vão ser entoados e cultuados neste lugar, Pai, e através da Sua palavra que vai ser ministrada hoje neste lugar. Fica conosco, Espírito Santo de Deus. Fala com a Tua igreja, desperta o Teu povo para aquilo que o Senhor quer nos mostrar e fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos louvar o Senhor. Vamos bendizer o nome do Senhor. Eu te louvarei. Esperança que anela o
manhã. Deus tem sido tua luz. A gente acabou de ouvir na abertura, e o irmão perguntava na abertura para mim e para você: o que tens nas mãos? Ainda que seja pouco, ainda que seja uma quantia que você julgue não suficiente, o Senhor, porém, faz disso o suficiente e sobejado. Ele tem sido a minha luz e tem sido a sua luz também. Aleluia. Que o Senhor Jesus venha, e a igreja precisa voltar a cantar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu estou muito feliz porque vou judiar os músicos hoje. Hoje nós estamos estreando uma nova revista legal. Ela está estreando hoje. Não é fácil, está nervosa, está tensa, mas já está sendo uma bênção na sua vida e na nossa também aqui. Aleluia. Glória a Deus. Tu és a minha luz. Deus é o
seu cavalo branco, mas ele vem. Aleluia. Vai chegar o grande dia do Senhor. Dia que não é surpresa da vida da igreja, nem na vida do povo de Deus. Está escrito, está revelado que dias difíceis viriam, que viriam rumores de guerras, que viriam revoluções, que nação se levantaria contra nação, que viriam epidemias, pandemias, mas o Senhor vem. Ele vem anunciando no decorrer dos séculos, dos milênios, ele vem anunciando que um dia vai soar a trombeta da madrugada, a ordem de Deus. E aqueles que morreram no Senhor ressuscitarão. Depois nós, os vivos, seremos transformados e levados às alturas ao encontro do Senhor. Vem Jesus! Ele é a luz do mundo, luz que vira das trevas, luz que as trevas não prevalecem contra ela. Ele é a luz do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo. Deus é Luz do mundo.
porque tudo é para ti, Senhor. E a tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor criou os céus e a terra e tudo que nela há. Criou as estrelas, criou o mar, criou a água doce, separou da água salgada, criou todos os animais que rastejam, os répteis, os mamíferos, criou as aves. A tua palavra diz, ó Deus, que tu criou todo o teu exército de estrelas, e todas elas o Senhor chama pelo nome, para nenhuma vontade diante da tua presença, Senhor.
seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, ministério. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Está a nossa divisa nesta noite. Glória a Deus. É uma porção maravilhosa da palavra do Senhor que nós vamos compartilhar em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Já falei outra vez para a igreja, inúmeras vezes, gosto de todo o Evangelho, de todos os 4 Evangelhos, os sinópticos pela sua ótica, pela sua visão, o Evangelho de João por apresentar a pessoa e a obra do Senhor Jesus de uma maneira totalmente diferente. Mas em Lucas a gente tem uma riqueza científica, porque Lucas era médico, e eu me atento aos detalhes que esse cientista tão cuidadosamente anotou. Uma coisa esplendorosa. E nós vamos ficar em Lucas 15. E em Lucas 15 são 3 parábolas excepcionais que eu gosto muito, que é a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e em seguida a parábola do filho pródigo. Todas as 3 falam de perdas. Nós vamos ficar nesta noite com a parábola da dracma perdida, do versículo 8 ao versículo 10, portanto 3 versículos para a nossa leitura. Lucas capítulo 15, dos versículos 8 ao versículo 10. Amém? Oh, misericórdia. Vamos à leitura. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Isso aqui Jesus querendo dar aos discípulos uma noção do que é, poder se sentar, queridos, do que é realmente a alegria, a festa que há no céu quando um pecador se arrepende. Ambas as parábolas falam de perda. Na primeira, perde-se uma ovelha. E qual pastor, qual aquele que cuida de 100 ovelhas no pasto, se der falta de uma, não vai procurar? Talvez nos dias de hoje haja muitos ministros que estão esperando que as ovelhas venham. Para que procurar? Afinal de contas, estamos vivendo dias em que a lei da oferta e da procura é grande. Há igrejas de todos os jeitos, para todos os gostos. O que de um lado nos leva a crer que isso é bom, por outro nos traz grande preocupação. Em seguida fala de uma dracma, de uma mulher que perde uma dracma e varre a casa, procura diligentemente até encontrar, e quando encontra, reúne as amigas para que elas se alegrem com ela pelo seu achado. Há muitos ensinamentos nessa parábola e nós vamos com calma falar sobre alguns deles. Alguns pontos ficam bem claros da gente identificar e nós vamos separá-los no decorrer do nosso sermão. Se eu pudesse dar um nome, eu daria a perda no lar. Dracma é uma moeda grega de prata que equivale ao denário,
que é uma moeda grega de prata, porém romana. A dracma é grega e o denário romano. Candeia é uma pequena candeia é uma pequena lanterna ou uma lamparina. Era muito comum na Palestina, as mulheres, quando se casavam, recebiam como presente de casamento, não era bem um dote, mas um presente de casamento, 10 dracmas, e equivalia a 10 dias do seu serviço. E 10 dias de trabalho significam muito, não é verdade? Imaginem comigo chegar no final do mês e descontarem 10 dias no seu contra-cheque. 10 dias de esforço, de empenho, de acordar cedo, de deixar a casa descontado no contra-cheque. Isso não é bom, isso é muito ruim. Mas talvez que um dia não seja tanto. Mas se tiver um desconto lá no teu contra-cheque, você vai ver, mas descontou um dia, por quê? Eu trabalhei. E você vai perceber que um dia faz muita falta. Mas é bem verdade que nós não damos tanto valor assim aos nossos dias, mas um dia faz muita falta. Salmo 118, 24 diz: este é o dia que o Senhor fez por nós, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Então nós temos que estar alegres neste dia. Estamos terminando o dia já vamos para as 20 horas quase. Daqui a um pouquinho já é segunda-feira. Mas nós devemos nos alegrar neste dia, porque este dia o Senhor nosso Deus fez para nós. A casa dá-nos a entender que é uma casa pequena. Muito comum também, haviam casas que eram de um cômodo só. Então não tinham janela, só tinha porta. Daí a razão de usar a lamparina mesmo durante o dia. E essa mulher certamente é uma mulher casada, porque uma mulher que fosse direita não estaria em casa, sendo ela solteira ou viúva, se viúva certamente com os filhos. Neste caso, uma recém-casada que cuidava da sua casa e que perdeu das 10 que ela tinha, uma. E quem não procuraria? E eu te pergunto nesta noite: você está preparado para lidar com as perdas? Você está preparado para lidar com as perdas? A dracma é um objeto, ou é um dia de esforço, um dia de trabalho, é uma quantia em dinheiro. Não sei quanto vale o seu dia hoje. Peço por gentileza para os irmãos fazerem uma conta rápida aí no celular. Divide o teu salário por 22, se são 22 dias úteis. Vê quanto vale o teu dia. Me dá uma referência aí do salário mínimo, por favor. R$25. Então, se você perdesse R$25, você deixaria de lado? Ou procuraria até encontrar? Eu procuraria até encontrar. Procuraria muito. A gente consegue comprar 1 quilo de carne moída. Dependendo do valor do peito de frango, consegue comprar 2 ou 3 quilos de frango, de peito de frango. Então é uma quantia que significa. E essa mulher então morava numa casa pequena, e o primeiro ponto que nós vamos separar nesta noite é casa de lar. Numa casa se perdem muitos objetos. Às vezes você pode quebrar uma tigela ou uma jarra de louça fina que você tenha ganho no teu, como presente de casamento. De repente você pode quebrar um jogo de xícaras que tem um valor estimativo para você, um valor sentimental, porque talvez tenha sido aquele presente. Eu ganhei um presente que veio de herança, veio da mãe da minha avó, que passou para minha avó, que passou para a gente. É algo que a gente tem um valor estimável muito grande para a gente. É uma louça, se eu não me engano, portuguesa, fina, laqueada a ouro nas bordas e nos cabos. As xícaras têm duas alças.
O bolinho, mais ou menos deste tamaninho, que coisa linda de leite, bule de café, manteigueira, tudo banhado a ouro. Coisa linda, linda. E no nosso aniversário de casamento, a gente costumava sempre tomar o café da manhã, no nosso aniversário, a Andréia sempre coloca a mesa para mim com aquele lindo demais. Se você acertar a data do meu aniversário e for na parte da manhã tomar um café comigo, você vai ver a mesa. Que coisa linda. O negócio é banhado a ouro mesmo, não é brincadeira não. É estimado. Em casa se perdem coisas, isso pode cair e quebrar, a gente vai ficar um pouco triste e vamos perder aquele objeto. Perde-se coisas dentro de casa, cai anel, cai aliança, cai no voo do sofá e a gente fica triste, não acha? Porque em casa se perdem coisas. Num lar também pode se perder, mas o lar não se perde coisas. Um lar se perde valores. Num lar se perde pessoas. Uma casa é feita com tijolos, lajotas, areia, ferro, cimento, pedras, madeira. Uma casa se constrói com muito trabalho humano. Uma casa é um patrimônio, tem um valor mensurável para a gente. Mas um lar, não. Um lar é formado por pessoas, é verdade, diferentes umas das outras, mas pessoas que têm valores, pessoas que têm princípios, pessoas que transferem ternura umas às outras, pessoas que trazem paz umas às outras, pessoas que prestam serviço umas às outras, pessoas que doam amor umas às outras, pessoas que disponibilizam companheirismo, disponibilizam calor humano, vida. Um lar é composto por amor, e um lar não tem um valor mensurável. Não se mensura um lar. Hoje moramos de aluguel, alguns de nós. A casa não é nossa, mas o lar é. Aquilo que nós construímos, os valores, a doação, o serviço ao outro, a ternura, o toque, o carinho, o amor dado. Isso a gente leva até para um barraco de taipa. Isso leva-se para qualquer lugar. O lar você transfere para qualquer lugar, ele não é geograficamente fixo, uma casa é. Um lar é ajustável a nós, a casa não. Se alugar uma casa, tem que me adaptar a ela. Eu não posso sair derrubando paredes e reconstruindo a casa dos outros. Mas o lar, eu vou adaptar-me a ele. E vou construí-lo segundo a vontade do nosso Senhor, com matérias-primas que valem muito, cujo valor não se mensura nessa terra e nessa vida. Um lar é um patrimônio. Então cuida do teu patrimônio. E a maior perda que um lar pode sofrer, ou pode ter, é a perda da pessoa do Senhor Jesus, de deixar Ele de ser o centro do nosso lar, de ser a atenção maior no nosso lar. Aos jovens casados a gente sempre diz e está ensinando a amar ao Senhor Jesus mais do que a esposa, a amar ao Senhor Jesus mais do que o marido, porque só assim nós podemos ofertar para as esposas e ofertar para os maridos um amor genuíno, puro, verdadeiro, que jamais acaba. Quando o Senhor Jesus deixa de ser o centro do nosso lar, o nosso lar pode corromper-se e tudo pode ser perdido, tudo pode desmoronar. A falta desse relacionamento pode trazer perdas irreparáveis. É a presença do Senhor Jesus no lar que faz com que os filhos cresçam saudáveis, vejam os pais se amando e trocando carinhos, afeto e ternura, aprendem a serem homens e mulheres de valor, porque olham para os pais,
presença, não há presença do Senhor Jesus, não há presença do seu Santo Espírito, as perdas podem ser irreparáveis. A maior perda no relacionamento conjugal pode ser a falta do diálogo, pode ser a falta da prestação do serviço um ao outro, do carinho, da intimidade conjugal. Pode ser a perda daquele olhar que não diz uma palavra, mas sabe quando você está olhando para o seu marido, para a sua esposa, e olhando, e às vezes ele olha, ela pergunta: o que é? A gente nem sabe dizer, a gente só está ali olhando. Às vezes falando com o seu pai: muito obrigado, olha quem o Senhor me deu, eu nem merecia tanto. E nós precisamos parar para pensar nisso. Em Malaquias 2,14 vai dizer: não temos nós o mesmo Pai, não somos nós, não viveremos nós na mesma morada. Então quer dizer que marido e mulher também são irmãos. Então não podemos perder essa visão que o Senhor Jesus nos dá, de que ainda que marido e mulher, também somos irmãos. E temos que dar mais atenção uns aos outros, prestar mais atenção ao outro. Pode também ocorrer uma perda no relacionamento entre pais e filhos. Vamos abrir lá em Provérbios 3, depois Provérbios 4, Provérbios 3, de 1 a 13. A gente não vai ler tudo, mas vamos só dar uma palhinha. Vamos ler. Olha quantas perdas podem acontecer no lar se o Senhor Jesus não for o centro. Isso aqui são palavras de um pai para o filho: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Não te desamparem a benignidade, meu filho, nem a fidelidade. Atas, filho, ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Um lar cuja presença do Senhor Jesus não existe mais, os pais não têm mais a autoridade para sentar com os filhos e orientá-los e instruí-los. Confia no Senhor, filho, de todo o teu coração, versículo 5, não te estribes no teu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio, filho, aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Mas só um lar cujo Senhor Jesus é o centro, o pai continua com autoridade para instruir o filho. Provérbios 4, vamos de 1 a 8. Ouve, filhos, a instrução do seu pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou doutrina, não deixes o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, tenro e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus ensinamentos e vive, filho. Adquire sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, e nem delas te aparte. Não desampare a sabedoria, ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Coisa maravilhosa. Um pouquinho mais adiante, Provérbios 6, versículo 20. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai, não deixes a instrução da tua mãe, ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará, quando te deitares, te guardará, quando acordares, falará contigo, porque o mandamento é lâmpada e instrução, e a instrução luz. Que coisa maravilhosa! Mas isso só pode ser mantido se o Senhor Jesus for o centro do lar. Um lar que já perdeu a presença do Senhor Jesus, que não há mais a presença do Espírito Santo, não há mais harmonia, não há mais entendimento, não há mais submissão bíblica da esposa
marido, não há mais serviço do marido à esposa, não haverá mais amor, vai acabar, vai se perdendo, e a gente não procura com diligência à medida em que vai se perdendo, vai se deixando de lado, e parece que o amor vai acabando, mas escute, o amor jamais acaba. O que acontece é que esses aborrecimentos vão como que brasas como cinzas em cima da brasa, e a cinza em cima da brasa vai apagando a brasa, vai apagando o calor. Mas se a gente assoprar a cinza e com muito cuidado começar a soprar de novo, a brasa vai avivar, porque o amor bíblico, o amor de 1 Coríntios 13 jamais acaba. Então continue amando a tua esposa. Este mandamento ele está para o homem, e é algo interessante, não há em lugar nenhum da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, um mandamento de Deus: maridos, amem sua mulher. Então para nós é um papel muito difícil, mas é fácil, é provável de ser cumprido. Amar todos os dias, como se fosse esse o único dia das nossas vidas. Por mais que seja difícil, há dias em que realmente a gente sai do sério, mas o nosso mandamento, para nós, o mandamento é ame. E vamos entender isso a uma distância temporal de quando o Senhor Jesus disse isso. Porque na época em que ele disse isso, os noivos se conheciam no dia do casamento, só para a núpcia. Então o que é que acontecia? Era paixão, era o contato, era a pele, era o desejo, era a beleza, a formosura dela, a formosura dele, nos encanta, nos enche os olhos. Mas à medida em que o tempo vai passando, Deus diz: ame, e a gente então vai aprendendo dia a dia a amar, vai entendendo os defeitos, vai entendendo as qualidades e vai se firmando naquilo que é bom, porque uma das coisas que nós perdemos no lar é o que a Bíblia diz: examine todas as coisas e retenha o que é bom. A gente faz uma tomografia do nosso cônjuge e fica retendo aquilo que não é bom nem para ela nem para mim. Então vamos reter aquilo que é bom, aquilo que é edificante, o que há de melhor nela e o que há de melhor nele. Retenha isso e vive. Outra perda no lar é quando entra o desemprego. Relacionamentos desmoronam, porque quando o desemprego chega, às vezes os papéis se invertem um pouco. Pode ser que a esposa esteja trabalhando e o marido não. Eu já passei por isso algumas vezes. E óbvio, ela está trabalhando, você não está. Quando eu não estava, o que eu fazia então? Assumia a casa e as crianças. E ainda tentava arrumar um bico, arrumar alguma coisa para levantar um trocado, para ajudar no orçamento. É assim, não adianta reclamar. Não adianta reclamar. Hoje a gente acordou e eu falei: olha, hoje você está de folga, deixa a cozinha ao meu comando. E saiu uma costela de mandioca, coisa linda. Vai Deus. Coisa linda. Lavei louça, fiz tudinho. Eu ajudo sempre. Isso é importante, porque o financeiro ele pode derrubar algumas coisas. Ele inverte os nossos papéis por um tempo, e isso pode trazer alguns danos, porque a gente pode se sentir inferiorizado por ter que fazer o serviço que ela faz com tanta alegria. Dívidas. Está faltando salário no mês? Repreenda então a legalidade do devorador. A legalidade dele está quando você não é um dizimista fiel na casa do Senhor. Então ache isso de volta. Procure com diligência ser um dizimista na casa do Pai. O dízimo é espiritual, meus irmãos. O dízimo ele é espiritual. Quer fechar a boca do cão, quer calar o devorador, quer fechar realmente, impedir que ele entre e roube aquilo que é teu.
casa do Senhor, isso muda tudo. Mas o desemprego pode trazer discussões, irritabilidade para o casal, perde-se a paciência. Cuidado, a perda no lar são grandes perdas, por menor que possa parecer. As coisas vão acumulando se a gente não procura diligentemente até encontrar o que nos levou a perder. Distanciamento corporal de marido e mulher, cuidado, porque o Senhor nos ensina lá em 1 Coríntios que a gente não deve ficar muito tempo distante para que não sejamos tentados pela incontinência. Cuidado, isso pode ser uma grande perda. Satanás está sempre pronto para a oferta, sempre pronto. Então cuidado, cuidado. Mas o que fazer neste momento? O que fazer quando se perde algo? O que essa mulher fez? Pegou uma candeia e procurou diligentemente. Diligência quer dizer cuidado meticuloso. Ela foi cuidadosa. Não adianta passar só o olho, não está aqui, depois eu acho, uma hora aparece. Não, ela foi diligente. Ela deve ter arrastado lá o fogão, já ia falar fogão, mas não tem jeito, deve ser fogão de lenha, né? Tem como. Mas olhou, viu lá na madeira, né? Foi naquele tapetão lindo de pele de carneiro estendido lá. Não está aqui debaixo. Vou acender a luz. Acenda a luz. Quando as perdas começam a acontecer no lar, quer dizer que essa casa está no escuro. Acenda a luz. Permita que o Senhor Jesus brilhe. Ele é luz que resplandece nas trevas, luz cujas trevas não prevalecem contra ela. Acenda a luz. O Senhor Jesus é luz do mundo, lâmpada para os nossos pés, por isso não tropeçamos, por isso não caímos em armadilhas, porque sabemos o quanto a palavra ilumina a nossa mente. Antes de conhecer a palavra, meus queridos, andávamos na plena escuridão, glória a Deus, e em pleno vapor, mas no escuro. Não conhecíamos, não sabíamos discernir. As pequenas perdas nós fazíamos algo tremendo de grande e fugíamos delas. Hoje nós vamos procurar, vamos achar, e quando achar nós vamos chamar os amigos para se alegrarem conosco, porque nós achamos aquilo que se havia perdido. Com a luz a gente vê com clareza. Não se faça de cego. Encare com coragem as situações, encare com coragem as pequenas perdas. Olhe de frente. Sente com os seus filhos, sente com a sua esposa, olhe nos olhos e de luz acesa diga: olha, eu preciso que você me perdoe, me perdoe, me perdoe pela minha intransigência, me perdoe pela minha teimosia, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Ache. Se não tiver uma intervenção do Senhor, aquelas perdas vão somatizando e somatizando e somatizando, até chegar no ponto que elas estão insuportáveis. Tornaram-se um fardo, que embora a palavra diz que Ele não nos dá um fardo maior do que possamos carregar, mas a gente vai colocando lá no depósito e aquilo fica tão pesado que a gente não consegue mais levar. Não peque por omissão. Não perca por ser omisso. Não perca por ser omisso. Procure ferramentas que te auxiliem na busca. Imagina que ela deve ter pego aquela vassoura de capim, né? Vou dar uma varrida aqui, vou tentar achar, vou procurar. Acendeu a luz, pegou aquele vassourão, vamos achar isso aqui, eu tenho que achar. Ela parou tudo, porque aquela dracma tinha uma importância para ela. Quando provocarmos algumas perdas, para tudo.
Porque nada vai ter mais importância do que o teu lar, querido. Nada, querida, tem mais importância do que o seu lar. Para tudo, procura com diligência, ache e comemore com os seus. Ore muito. Muito pode pela sua eficácia súplica de um justo. Chore. Há perdas que nos provocam choro. Choro que dói e amargam até a alma. Para esse choro, Mateus 5 traz o consolo. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. A amargura de alma enferma apodrece os ossos e pode tornar-se uma perda que você não vai conseguir mais achar. Então para tudo e dê valor às pessoas que vivem contigo no seu lar. Elas valem mais do que todo este universo. E se valem para Deus, tem que valer para você. Perdas no lar nos entristecem, mas Deus é o imediato consolo. Essa procura não deve ser rápida nem superficial, deve ser meticulosa, cuidadosa. Olhe bem nos cantinhos, olhe debaixo dos armários, olhe debaixo do sofá, olhe debaixo de tudo. Procure. Você está vendo que no seu lar não está bom? Para. Lembra que nós falamos na semana passada, vá para o espelho, mas não fica lá, nossa, que lindo. Não, vá para o espelho e diga, Senhor, onde eu estou errando? Onde eu estou falhando, Deus? Onde eu estou falhando? Não é esse sorriso combate que faz a diferença, não, Senhor. Talvez seja o meu choro amargo, aquela cara desconfigurada, isso vai fazer diferença. Aquela cara de humilhado. Então me ajude a achar, Senhor. Seja minuciosa, seja detalhista, seja minucioso e detalhista, seja atenta e seja atento. Procure com toda diligência, seja perseverante, não desista, procure, remova o que precisar ser removido. Há tantas coisas em nós que nós trazemos e que não são úteis para nós. Remova isso, tire isso do lugar de conforto que está. Não sonegue amor, não sonegue olhar, não sonegue palavra, não sonegue perdão. Procure isso, porque isso tudo Deus já te deu. E não empurre sujeira para debaixo do tapete. Tenha um olhar clínico, tenha um olhar de fé. Quem busca, encontra. Aquele que bate, a porta abre. Quem pede, recebe. Amém. E a palavra de Deus diz que Ele dá em boa medida, transbordante, recalcada e sacudida. Glória a Deus. Lembrei desse texto hoje, fui colocar farinha no pote, a farofa no pote. Você pode, tem que caber aqui. Aí eu me lembrei desse texto de Mateus 7. Tenha fé. Soquei, ela foi sentando, transbordante, recalcada, sacudida, sentou, fechou o pote, lindo. Lembrei na hora. Meu Deus! Faça isso então com diligência. Talvez estivesse na casa de um irmão, você foi lá, e que não seja lá em casa para você ir degustar hoje a minha costela. Deixa eu fazer para você, deixa eu fazer, meu irmão, daqui, sou craque nisso, mas em casa não. Em casa não faz. Olha aí, o que você perdeu que não consegue fazer em casa? Por que não lá? Procura com diligência, procura com perseverança, porque quem procura acha. Aquele que bate, a porta abre.
recebe. Tenha fé. Tenha fé. Nada, absolutamente nada no lar se perde se a lâmpada for o Senhor Jesus. Porque o teu espírito vai estar sempre pronto para ter o máximo de cuidado com tudo que Deus tem te confiado. Mas quando a gente ouve isso, a primeira coisa que me vem à cabeça, carrão que eu tenho, tem que conservar, dar uma polida, hoje esqueci de lavar. Não! Isso o cupim e a traça come. Glória a Deus. Isso vai ficar. Objetos vão ficar. Vão ficar. Almas são eternas. Essas precisam do cuidado. Essas precisam da nossa dispensação de atenção. Precisam do nosso carinho. Precisam do nosso abraço. E quantas vezes, coberto de razão, eu fui humilhado, pedi perdão para minha esposa, para que ela não pecasse, para que ela não fosse além daquilo, para que o nome do nosso Senhor continuasse sendo exaltado e engrandecido, para depois que eu tinha lançado o meu pão, sentar 1, 2 dias depois, 3 dias, 1 semana, voltar àquele assunto e esclarecer ponto por ponto. Então, não entenda a casa como lar, porque a casa é uma construção e o lar é espiritual. O lar é eterno e o lar te acompanha para onde quer que você vá. E a nossa maior luta é que vai chegar o dia em que nós vamos embora e o nosso lar precisa vir conosco. Então nós temos que lutar com muita perseverança e sermos muito diligentes nisso, para que onde nós estivermos, também o nosso lar esteja conosco, tal qual fez o Senhor, para que onde Ele esteja, nós também estejamos com Ele. Para que o Senhor Jesus seja a luz do teu lar. Você não vai precisar comprar. Muito pelo contrário, nós é quem fomos comprados e por alto preço, por morte de cruz. Mas é preciso que nós tomemos uma posição diante dele. E a primeira posição é voltar lá naquele velho e bom espelho e dar uma olhadinha lá, bem nos olhos daquela figura que reflete, e dizer assim: olha, todos os dias eu preciso do meu Senhor. Todos os dias eu preciso de perdão pelos meus pecados. Todos os dias eu preciso de lembrar que eu era isso, que eu era aquilo, que eu era aquilo, que eu era aquilo, que eu era aquilo. Há uma que habita lá sobre tantos pecados que cometimos, que fazíamos, que outrora vivíamos. Outrora como filhos da ira, mas agora como filhos da paz. Entrega a tua vida, o teu lar nas mãos do Senhor Jesus. Confia nele, porque todo o mais ele fará. Arrependa-se, para tudo, volte atrás. Eu não sei quantas vezes você fez isso, eu já fiz algumas. E te desafio nesta noite que nós estamos falando de perdas, a praticar isso essa semana. Ore ao Senhor, peça a Ele que prepare o momento ideal, porque você precisa lavar os pés da sua esposa. Você precisa se humilhar diante dela, lavar, beijar, e que ela entenda que isso é uma posição que você se põe como tal, o que não tira de nós a nossa autoridade sacerdotal, não diminui o respeito e a admiração que elas têm por nós, muito pelo contrário. Então pense nisso. Talvez você precise sentar com teu filho, olhar nos olhos e dizer: filho, me perdoe, te amo, e
quero ser um pai cada vez melhor para você. Talvez precisamos de um pouco mais de quebrantamento nessa área. E aproveitar esse tempo que estamos em casa. Vamos reconstruir. Vamos reconstruir. Não sei se o mundo vai estar melhor depois dessa pandemia. Creio que, biblicamente falando, não. Mas o mundo precisa de crentes melhores do que nós éramos. O mundo precisa de cristãos melhores do que éramos. De pessoas que se doam mais do que doávamos. Isso com certeza sim. Nós não podemos admitir perdas no nosso lar. Assim, que brilhe também a nossa luz diante dos homens, para que vejam eles as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Deus que está nos céus. Que brilhe assim a sua luz na tua casa diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Que o Senhor seja exaltado e engrandecido nos nossos lares, para que nós não percamos absolutamente nada que nos está confiado. Temos que ser bons mordomos do Senhor, servir bem nossos filhos e nossas esposas, servir bem a Deus, servindo ao nosso lar, cuidando do nosso lar. Se a sua casa está desestruturada, então é tempo de reconstruir. Se está precisando só de uma reforma, então é tempo de reformar. Mas deixa a estrutura e vamos reformar o lar. Deixa a estrutura de lado e vamos pintar o lar. Vamos dar um toque nosso no lar. E isso começa conosco. Lá no velho e bom banheiro, no velho e bom espelho. Aquela figura linda, mais parece um galã de cinema mudo do que uma figura. Eu falo de mim. Mas eu olho no espelho assim, quando eu quero falar, nossa, como que eu sou pecador, miserável, e sou fraquinho também. Dizem que o amor é cego, mas não é que o amor é cego. Eu estou lutando todo dia para ela continuar me amando, conquistando todo dia. Tem dia que a gente não tira 10, tem dia que a gente tira um 7, às vezes um 6, 6,5. Mas a gente tem que lutar todos os dias para tirar 10. Para que o nosso lar seja do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor Jesus. Porque o nosso lar precisa ser santo, santo e santo. Porque isso é que requer o Senhor. Glória a Deus, Pai. Amém? Se você ainda não fez isso, põe o teu lar nas mãos do Senhor. Faça isso essa noite. Faça isso junto da sua família. Faça isso junto com os teus. Ore pela esposa agora, ore pelos seus filhos agora. Ore pelos seus netos. Ore pelos seus tios, pelos seus avós, pelos seus primos, pelos seus irmãos. Não aceite mais as perdas. Não aceite mais esse distanciamento que nós vamos nos colocando dia a dia dentro dos nossos lares. Não vamos permitir mais isso. São perdas que, se deixarmos o tempo passar, nós não conseguiremos mais reparar. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Louvado seja o Senhor Jesus. Pai, nós te bendizemos, porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Te louvamos, ó Deus, porque tudo que nós esperamos é que a Tua palavra tenha tratado de nós nesta noite, Senhor. Tenha falado aos nossos corações e nos ensinado, ó Deus, que pequenas perdas no lar significam grandes estragos, ó Deus. Que ainda que pequenas podem tornar-se perdas irreparáveis, ó Deus. Mas, Senhor, nós contamos com a Tua misericórdia e com o Teu amor, para que nós não deixemos mais nenhuma perda acontecer nos nossos lares, Deus. Peço que Tu abençoe, ó Deus, cada família que nos ouve neste momento,
E abençoe também cada família que nos ouvirá depois, ó Deus. Cada família que abrir, ó Deus, neste culto, nesta live, neste domingo, possa ser enriquecida e abençoada pelos louvores e pela Tua palavra, Senhor. Que possam entender, Pai querido, que nós não podemos nos dar o luxo de perder nada no lar, ó Deus. Não podemos perder o olhar, Senhor. Não podemos perder o toque, o carinho. Não podemos perder palavras de ternura, Senhor. Não podemos perder a prestação de serviço uns aos outros, ó Deus. Não podemos perder a Tua presença, Senhor. Não podemos perder o louvor, a alegria, Pai, de estar contigo, Senhor. Que esta semana, essa palavra ainda possa germinar, ó Deus, e gerar vida e fruto para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Louvado seja. A graça e a paz, querido. Amém. Queridos e queridas, né? Queridas famílias, queridos servos, queridas servas do Senhor. Essa palavra é bem própria, porque estamos confinados, né, em nossas casas, para que nós reflitamos o quanto é precioso valorizarmos o lar. Eu hoje aprendi. A minha casa está por terminar, mas o meu lar tem que estar edificado no Senhor todos os dias. A sua casa pode estar linda, pujante, iluminada, mas o seu lar tem que estar edificado no Senhor Jesus. Amém? Então eu quero orar mais uma vez para que, se você pensa que acabou, né? Agora é hora de praticar. Aprendemos, agora temos que praticar. Porque se não praticarmos o que aqui ouvimos, a palavra diz que somos tolos. Ouvimos, aprendemos ou pensamos que aprendemos, mas com a prática. Como praticar? Amando, falando, olhando no olho. Você está na sua casa, aproveite esse momento. Olhe para o seu esposo, olhe para a sua esposa, olhe para os seus filhos e comece a praticar. Peça perdão, diga que o ama, diga que a ama, diga que tem nele ou nela a sua referência, tem nela ou nele a sua porção. Os seus filhos são como ramos de oliveira à mesa, né? Que produz frutos, que mostra realmente quem você é. O casal que vocês formam, maravilhosos, né? Com filhos lindos, educados, saudáveis, inteligentes, hábeis. Bem, então curva a sua fronte. Convido você a pegar na mão do seu cônjuge, a pegar na mão da sua esposa, ou do seu filho, da sua filha, se assim você estiver, e começar a praticar. Hoje é domingo, dia 3 de maio, que é denominado o mês do lar. Então é um mês importante para a família. É um mês que comumente muitos casais utilizam para se casar, para se unir. Mas infelizmente nós estamos vendo muitos se unindo para lá à frente se separarem. Esse não é o propósito do casamento. O propósito do casamento é ser um, principalmente um em Cristo Jesus. Amém? Senhor, nós aqui estamos já no término, ó Pai, desta live. Igreja Evangélica Crescendo em Graça. Essa tua agência, Senhor, que mesmo com toda a restrição,
tem se colocado, Senhor, em tuas mãos, para ser uma referência para com o teu rei, para levar esta palavra, levar os louvores, levar ao teu povo a adoração, na pessoa do teu pastor Edson. Muito obrigado, Deus, pela vida dele, pelo lar dele, pelo exemplo que ele tem sido nas nossas vidas, pela a disposição do teu filho em ser exemplo, Senhor, porque isso também é vital, está escrito na tua palavra, ser exemplo dos fiéis. Por isso, Deus, tomou pelas tuas mãos, sustenta o teu filho, Pai, guarda ele, Senhor, porque é duro, é difícil ser exemplo, permanecer, como ele disse, na média 10, mas muitas das vezes estamos lá no 5 ou no 6, porque somos frágeis, mas que o Senhor seja a nossa força, que o Senhor seja o nosso Deus, como o Senhor é, o Deus, o Senhor Todo-Poderoso é o nosso lar, Pai. E agora, de mãos dadas com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com aqueles que nos são caros, que são a estrutura do nosso lar, Pai, abençoa, protege, guarda, proveja, Senhor, na vida daqueles que precisam de talvez um pouco de alimento ou de uma porta de emprego. Que a tua graça os alcance, Senhor, de forma poderosa, de forma copiosa, dia após dia, Senhor. Por isso, Deus, muito obrigado por estarmos aqui, por prestarmos ao Senhor este culto, esse serviço. Por isso, Pai, muito obrigado. Eu quero nesta hora abençoar o teu povo, Senhor, com a bênção de Arão, para que eles entendam que o Senhor é o Deus que tudo provê. Por isso, assim oramos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu poderoso rosto